Durante muito tempo, comentaristas políticos tentaram nos convencer de que o grande problema do Brasil era uma tal de polarização. A tese da polarização sempre foi meio complicada, principalmente porque estabelecia alguma equivalência entre as intenções do bolsonarismo e qualquer coisa que o combatesse. E não há no Brasil nenhuma outra força política disposta a fazer certas coisas que o bolsonarismo fez. A ideia de que o grande problema do Brasil é a polarização recebeu muito respaldo, sim, mas foi questionada, ainda que marginalmente. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz? Hoje, a ideia de que é a polarização o grande problema perde muito da força que já teve. Com o tempo, vai ficando claro que, se o Brasil não pode concordar em tudo, ele ao menos pode aprender a odiar as mesmas coisas. E claro, né? Odiar as mesmas pessoas também. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é detestado pela esquerda como um traidor da pátria. E agora está perto de se tornar universalmente odiado. A direita não está feliz com ele, não. Houve aí o governador do Mato Grosso. Esse tá longe de ser comunista, hein? Eduardo Bolsonaro enlouqueceu. Tá louco. Tá falando bobagem, abobrinha. Tá lá nos Estados Unidos, longe da realidade, né? Fez uma lambança gigante quando ele defendeu, né, o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado. Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, tenho um grande respeito por ele, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos. O Eduardo já tinha se metido em outras brigas, mas invariavelmente ele contava com a defesa do pai ou de alguns dos irmãos. Dessa vez não, ficou sozinho mesmo. E aí se defendeu como pôde. Se defendeu como pôde e se defendeu como sabe. E como é que ele sabe se defender? Atacando, né? Não me culpe pela sua frouxidão, porque se eu tô hoje aqui vivendo no exílio é por causa de políticos bostas igual o senhor, com essa opiniãozinha que vende pro público, né, a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir o seu poder. Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou aqui? Porque não vai adiantar ficar com esse discursinho falando que sou leal a Bolsonaro, sou fiel a Bolsonaro, quando a sua conduta não condiz com o que você fala. Porque para o senhor está sendo muito conveniente, né? O Brasil seguindo os passos da Venezuela ou da Nicarágua, onde presidenciáveis opositores ao regime são presos. E aí, Mauro Mendes, vai fazer o quê? Vai aceitar o meu desafio ou vai continuar só no discursinho, no gogó de político? Só que uma coisa é não ter apoio para encarar mais uma briga que ele arrumou nas redes sociais. Outra é não ter apoio para encarar um julgamento naquela mesma Suprema Corte que um dia ele disse que poderia fechar da noite para o dia. Hoje o Supremo formou maioria para torná-lo réu por tentar coagir o tribunal durante o julgamento do pai. Há maioria, sim, para tornar Eduardo Bolsonaro réu na primeira turma do Supremo. Agora só falta o voto da ministra Carmen Lúcia para fechar o placar. O julgamento é virtual e só termina no dia 25. Aí sim pode ser formalmente aberta a ação penal contra o deputado. Os 3 ministros que votaram, o relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que aceitaram a denúncia da PGR, concluíram que o filho do ex-presidente deve ser julgado pelo crime de coação no curso do processo. Eu sou o Arvro. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Arvro. E toda vez que eu penso que eu fiz escolhas erradas para a minha vida, eu penso em Eduardo Bolsonaro. E assim, me consolo. Nem tô brincando. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Você certamente se lembra dessa declaração do Eduardo Bolsonaro. Veio em 2018 e acendeu o alerta de muita gente em Brasília sobre os riscos do que o bolsonarismo poderia fazer
assim que chegasse à presidência. Essa fala dele tem algum espaço na memória nacional, e não é para menos, né? Só que a maioria de nós esqueceu ou nem viu a reação do Jair naquela ocasião. A responsabilidade é dele, tá? Ele já se desculpou, isso aconteceu há 4 meses, ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. Nós temos todo o respeito e a consideração com os demais poderes, e o judiciário, obviamente, é importante. E eu até fui pesado, meu garoto, né? Quem fala isso tem que buscar um psiquiatra. E ele já assumiu a responsabilidade, repito, se desculpou, e no que depender de nós, obviamente, né? Essa é uma página virada na história. Agora, por outro lado, o Vadir Damu, há poucos meses, falou de forma bastante consciente em fechar o Supremo, não tomou essa repercussão toda. Repito, o garoto errou, foi advertido, e vamos tocar o barco. O Jair defendeu o filho e até mentiu para fazer essa defesa. Não é verdade que a declaração do Eduardo tenha sido motivada por uma pergunta sem pé nem cabeça. E também não se viu nenhum pedido de desculpas digno do nome. E esse é um detalhe que tende a ser relembrado agora, que Eduardo vai ser julgado por aqueles ministros que não poderiam nada nem diante do cabo e do soldado, sem desmerecer o cabo e o soldado. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Hoje já é possível dizer que Eduardo não foi aos Estados Unidos para livrar o pai da cadeia. Longe disso, a pretensão dele por lá era se viabilizar como candidato à presidência da República em 2026. E há fartas evidências disso, incluindo as mensagens que ele mandava para o pai, a quem ele chamou de ingrato por não apoiar a pretensão presidencial dele. E esse sonho do Eduardo, que, vamos combinar, era um sonho meio febril, meio amalucado. Esse sonho agora vai precisar se chocar com a realidade. Em algum momento ia ter que acontecer, né? E toda aquela coisa que o Eduardo fala com relação a não, vou ser candidato a presidente da República, ou mesmo ser candidato ao Senado para São Paulo, vai por água abaixo, que na hora que ele for condenado, né, por conta desse crime, ele vai ficar inelegível. Né? E aí essa inelegibilidade, né, vai garantir que ele perda, inclusive, né, todos os privilégios que ele tem como parlamentar hoje. Hoje, por quê? Porque a Câmara dos Deputados, apesar dele estar lá em alto exílio no Texas, a Câmara dos Deputados não caça o mandato dele. Apesar dele estar faltando, ele não caça o mandato dele. Você, minha amiga, meu amigo, que tentar faltar ao trabalho por uns 200 dias, o que acontece? Vocês vão ganhar um cafuné do seu chefe? O seu chefe vai dizer, não tem importância. Você é bonito. O que começa a partir de agora por Eduardo Bolsonaro é um tipo de revés que talvez não possa ser superado nunca mais. É uma tempestade perfeita em que ele vai ser confrontado com todo e qualquer caso que ele criou em Brasília desde que aportou por lá. E olha que ele criou muito caso, porque ele é um criador de caso. Ninguém é mais criativo que o criador de caso, né? Então, questões lá dos primórdios da vida política do Eduardo tendem a vir à tona agora, junto com toda essa lambança que ele vem fazendo desde que foi para os Estados Unidos. Eduardo vai ter que encarar até o seu passado. Mas antes de falar dos primórdios de Eduardo Bolsonaro, falemos dos nossos primórdios. Abro aqui um breve parêntese. Nos primórdios da humanidade, se vestir era uma coisa meio tosca, meio bárbara. Era arrancar a pele de um bicho e depois se cobrir com ela. Aí veio a agulha de osso, uma fiagem muito rudimentar, e a gente foi aprendendo a dar forma a essas peles. Transformar algodão em roupa exigiu bem mais tecnologia, isso começou a acontecer há uns 6, 7 mil anos. Demorou para que as roupas acompanhassem o formato do corpo humano. Mangas de camisa e pernas de calças são ainda mais recentes. As primeiras calças foram criadas na China, porque alguém percebeu que esse formato era bem mais adequado para andar a cavalo, e lá se vão uns 3 mil anos. O Ocidente resistiu a isso, continuou preferindo as túnicas por muito tempo, mas aí acabou cedendo. Essa história milenar, que começa com alguém se cobrindo com a pele de um bicho,
passa pelo desenvolvimento da costura, pela domesticação das fibras naturais. Ela culmina com os tecidos inteligentes. Essa é uma outra revolução que está acontecendo agora mesmo. Tecido feito para não acumular odor, tecido feito para desamassar sozinho, tecido feito para promover a regulação térmica. A Insider é protagonista dessa revolução. Tem mais gente por aí, claro, usando esses materiais, se servindo deles, mas é a Insider que entrega uma manufatura de qualidade excepcional e designs que combinam estética e funcionalidade. O sucesso da Tech T-Shirt é um exemplo disso, e você nota pelas avaliações de quem já comprou. Mas tem outros exemplos. Confere lá no site deles. Usa meu cupom Álvaro Borba, que dá 15% de desconto em toda a loja. Somando aos outros descontos do site, é capaz de você conseguir até 50%. E como se já não fosse o suficiente, ainda tem os brindes nas compras a partir de R$ 399. E ainda tem as promoções relâmpago, hein? As Flash Promos, com descontos até maiores, só que por tempo bem limitado. Para saber dessas promoções, o melhor que você faz é entrar no canal da Insider, lá no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado, aí no topo da caixa. Muito obrigado, Insider, e fecha o parêntese. No STF, Eduardo Bolsonaro será julgado apenas por tentar coagir a Suprema Corte. Apenas, como se fosse pouco, né? Mas politicamente ele conseguiu se colocar numa posição em que todo o desgaste do campo da direita agora pode ser atribuído a ele. A briga do governador de Mato Grosso com ele é um bom exemplo. As coisas não andam muito bem lá pelo Mato Grosso. O governo não está muito legal. Aí o governador, que não pode colocar a culpa em si mesmo, tende a colocar a culpa no tarifaço, o que até faz sentido, já que as exportações agrícolas são muito importantes para o estado dele. E de quem é a culpa do tarifaço? Pois é. Houve uma primeira fala do governador Mauro Mendes crítica a Eduardo Bolsonaro por causa do tarifaço, do impacto que isso vinha tendo no agronegócio. Vale lembrar, Mato Grosso é um estado que tem cuja economia é muito pautada pelo agronegócio, em especial o setor de proteínas, que é um dos mais afetados pelo tarifaço, e aí virou coice para todo lado, com perdão aqui do trocadilho. Pois é, o Eduardo Bolsonaro cada vez mais se consolida como líder de uma dissidência dentro da direita. Entre os próprios bolsonaristas, o clima é de desconforto, para dizer o mínimo, com as posições do cada vez mais isolado deputado licenciado que está nos Estados Unidos. Caiu na conta do Eduardo Bolsonaro o desgaste político do campo todo político, a dificuldade dos governadores de direita em se unificarem, agora conseguiram ganhar um respiro com a mudança da agenda para a segurança pública, mas já havia muita reclamação em relação a ele. Por quê? Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, não tem compartilhado suas decisões políticas nem com o PL, nem com o Centrão, nem com a própria família. Prova disso foi a insistência dele em continuar atacando Tarcísio Gomes de Freitas. Fica criado assim um cenário em que o Eduardo Bolsonaro se torna um alvo fácil para os seus aliados ou ex-aliados. Qualquer um na direita que precise colocar a culpa de algo em alguém vai se sentir tentado a colocar a culpa no cada vez mais impopular Eduardo Bolsonaro. Agora é para isso que ele serve. E quem não precisar usar o Eduardo como um bode expiatório vai precisar manter alguma distância segura dele e das culpas, legítimas ou não, que ele vai passar a carregar. O que acontece com ele, então, no meio político? Ele passa, então, talvez a se tornar um parceiro tóxico. Né? Então, talvez o que a gente veja aí nas próximas semanas é uma tentativa de afastamento, que eu acho que já vinha acontecendo, né? Um afastamento do Eduardo Bolsonaro, os seus colegas passam a evitá-lo. No fim, fica parecendo que o Eduardo conseguiu criar um cenário em que basicamente qualquer um no campo dele pode ser candidato à presidência. Qualquer um menos ele mesmo. E a gente tem um elemento aí que eu acho muito interessante, de uma pesquisa que saiu anteontem pela Quest, que é algo completamente contraintuitivo. Então, o Centrão, a direita, vinha, né? A gente precisa centrar forças em um candidato.
para combater o presidente Lula nas próximas eleições, então a gente precisa centrar fogo em um candidato. E o que essa última pesquisa Quest traz? Que a pulverização de candidatos pode ser interessante. Isso é completamente contraintuitivo, né? Porque a pulverização de candidatos, abrindo aí um leque maior de candidatos, um cardápio maior de candidatos para o eleitor, principalmente para o eleitor que nessa pesquisa Quest o Felipe Nunes vem chamando de independente, né? Então 31% aí desses eleitores que não se dizem nem lulistas, bolsonaristas, nem direita, nem esquerda, quando você tem um cardápio maior de candidatos, esses eleitores eles vão ter mais possibilidades de escolha do que de votar no presidente Lula, porque é a única opção possível fora dessas duas dimensões, fora do que seria fora da polarização. Ou seja, se a eleição de 2026 vier recheada de opções inesperadas, o eleitor pode agradecer ao Eduardo pela variedade de candidatos. Resta saber agora o que o próprio Eduardo tem a dizer no momento em que ele se torna réu. Que sim, ele disse muitas coisas nos videozinhos dele e a maioria dessas coisas é só mais do mesmo, sabe? Mas tem uma frase que merece a sua atenção. Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai. Olha que eu sou jornalista e como tal a minha função é contar a história, não é contar vantagem. Mas diante disso que esse homem acabou de dizer, eu preciso frisar que eu e todos nós, reunidos em torno desse canal, disso a gente já sabia. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais, um adendo. Eduardo Bolsonaro faz uma visita ao Bahrein. Ele fez postagens nas redes sociais falando sobre essa viagem no momento em que eu fecho esse vídeo, né? Tarde de domingo, dia 16 de novembro. Os sites de notícias imediatamente passaram a repercutir isso aí. Infelizmente, ou felizmente, não sei, sem aquele cosplay de Sheik, né? Que ele costuma fazer nessas ocasiões. A conferir. Tudo dito, bora ouvir os apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo lá no Telegram, mandam áudios e assim nasce o PS, ora chamado de finalzinho. Os bolsonaros foram mal acostumados a achar que eles podem fazer o que eles quiserem e que não vai haver nenhuma consequência aos atos deles. Ele pirou na batatinha e ele conseguiu se tornar radioativo para o próprio partido. E fez uma coisa que, olha, eu não acreditava que fosse acontecer. Ele conseguiu tirar o Bolsonaro do protagonismo da extrema-direita. Ele conseguiu isso. A prisão faria isso, mas só que os esforços que ele envidou acabaram por destruir todas as alianças possíveis, porque além do pai dele não ter mais o protagonismo, ele queria o protagonismo para ele. E aí ele se lascou. A família é tão disruptiva, tão disfuncional, que o pai já está inelegível. Eduardo está caminhando para isso também, né? Ficar inelegível. Eu não vejo a hora da rachadinha do Flávio ser julgada também e ele também se tornar inelegível. Realmente, pelo contexto, estão todos fadados aí à exclusão. Eu espero que se dividam bastante, que haja vários candidatos de direita ou centro-direita, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a direita, ela briga, mas no final, num segundo turno, une-se de avestruz a vaca e estamos juntos, né? Ou melhor, eles estamos juntos, né? Ele realmente estava na Disney, né? De uma maneira até mesmo simbólica, achando que tudo ia ser flores. Mas ele não percebeu que, enquanto no mundo real, aqui no Brasil,
O pai dele já foi julgado, a situação de que do irmão dele, a separação do PL do bolsonarismo, a independência dos bolsonaristas da própria família Bolsonaro. Ele não se importou com isso. E agora, ao invés de disputar a presidência, ele vai tentar disputar com a STF, pelo menos se no julgamento ele pode conseguir uma cela especial. Só isso. E... é difícil entender a cabeça do Eduardo. Finalzinho, aqueles últimos segundos de funções análogas aos de uma oração. O que é que a gente faz em oração? A gente agradece e pede. O agradecimento é por você ter dedicado a sua atenção a esse conteúdo. Chegou até o final. Muito obrigado mesmo. Espero ser digno da sua atenção. E o pedido são aqueles, né? Típicos de todo youtuber. Sabe quais, né? Inscrição, comentário, falando sério, qualquer tipo de interação, qualquer contrapartida em formato de cliques conta muito, porque significa que o conteúdo existe. O Deus algoritmo, já que a gente está falando aqui de oração, adora esse tipo de oferenda, viu? Adora. Beijo e muito obrigado mesmo. Valeu!